Eu vou falar de um artigo que foi publicado, certo, por essa contabilista aqui, e está no portal Terra, que eu achei super interessante, certo? Enquanto carrega a nossa aula lá, eu vou falar um pouquinho sobre o que a mesma descreveu. O que é que ela diz assim? Elas dizem tempo de avaliar a situação e agir conforme a crise acontece. É necessário ter, portanto, mais tempo para refletir sobre o presente e o futuro da empresa. Para analisar, lógico que requer tempo, certo? Eu não posso, por exemplo, surgiu um problema, e a partir do surgimento desse problema eu já começo, certo? E a entrar em desespero. Eu não posso fazer isso. Mas ter uma equipe, por exemplo, fazer com que eu venha pensar, raciocinar no que eu poderei tirar de proveito nessa época de crise. E ela acaba até comentando assim, é necessário ter, portanto, mais tempo para refletir sobre o presente e o futuro da empresa. Mais do que nunca é necessário, por exemplo, identificar as oportunidades, cuidar das pessoas e manter, no caso, o crescimento. Analisar quem tem a capacidade de superar e conhecimento dos obstáculos. Além de raciocinar um pouco, eu preciso, no caso, ter um conhecimento para superar toda a crise que exige hoje. Nas nossas aulas, por exemplo, nós comentamos que economia é o quê? Escassez, é necessidade, é carência, certo? Então, são carências que precisam ser supridas. Nos dias de hoje, o que eu poderia fazer para suprir carência das pessoas? Se eu sei, por exemplo, que as pessoas, a maioria, certo, hoje no país, estão confinadas dentro da sua casa, confinada, por exemplo, dentro do seu apartamento, certo? E pouco está saindo. Aí muita gente está começando, por exemplo, a trabalhar com esse sistema de deliveries para atender essa comunidade que não para, por exemplo, de consumir. Nós temos um país que ele é muito consumista, certo? Ele consome muito e graças a esse consumo, essa atitude que vem tendo ao longo do tempo de adquirir o melhor, de querer o melhor para si, faz com que essa economia ela venha a se desenvolver. Mas nos dias de hoje é necessário também ver todo um ambiente para saber onde investir, como investir e se é hora de investir. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, por isso, eu até concordo com ela quando ela diz essa parte aqui, temos que conhecer a situação, certo? E conhecer os obstáculos para poder enfrentar tudo isso. Mais abaixo ela diz, toda crise traz oportunidades. Isso aqui é verdade. Como comentamos na aula passada, antes dela escrever, por exemplo, o que está escrito aí, nós comentamos que a maioria dos empresários, grandes empresários hoje, surgiu justamente em uma época de crise. Estão olhando as dificuldades, olhando o que as pessoas estariam necessitando, então essas pessoas começaram a trabalhar. Mas requer um pouco de atenção nesse momento, isso sim é verdade. Mas ela diz, toda crise traz oportunidades. Seja qual for a área de atuação, toda crise gera oportunidades, gera novas necessidades e isso é transformado em novos serviços para atender essa nova demanda. Nós sabemos que a economia, ela no caso, funciona com oferta e demanda. Aí também ela continua. A missão é descobri-la com criatividade, inteligência e um bom plano de ação, buscando as necessidades futuras e as oportunidades, no caso de mercado, ainda não descobertas. E é isso que nós falamos na aula passada. Descobrir onde investir hoje, como investir hoje, se é hora também de investir hoje. Ela continua, pode ser através de um lançamento de um produto novo, ou mesmo formas de atenção ou formas de retenção de gasto, a suspensão no caso de investimento, ou desenvolvimento de estratégias contábil e fiscal para a melhor gestão do negócio. O que é que ela está dizendo aqui? Buscar o conhecimento de uma pessoa, por exemplo, com experiência, para fazer com que essa empresa ela não sofra tanto nos dias de hoje. O pessoal que trabalha com vendas hoje, dá a demanda, não antecipar as ofertas. Isso aqui é verdade. Por exemplo, eu estou aqui
Quando eu tenho uma função de demandante, digamos que eu vou a um supermercado e preciso comprar um produto. Então, eu sou a demanda, estou buscando um produto para o consumo. Ao chegar no supermercado encontrando um item, o item ali, no caso, é uma oferta, é oferta. E aí eu vou pegar a oferta e passar, por exemplo, o dinheiro, certo, para o dono do supermercado. Então, o que é que eu estou fazendo ali? Estou suprindo carência um do outro, certo? Eu tinha uma necessidade do produto, o vendedor tinha a necessidade do dinheiro. E é assim que a economia passa a se movimentar ao longo do tempo. Então, só voltando aí, onde ela diz, esse é o dilema, no caso, que diversas... No terceiro, ela diz, esse é o dilema que diversos lojistas enfrentam em tempos de crise. Manter estoques baixos para evitar, no caso, o risco de não ter dinheiro para pagar os produtos. Para Lanson, no caso, uma posição conservadora e no caso, é o caminho. O que é que ela está dizendo aí? É manter prudência. Quando eu estou falando, por exemplo, nessa época, seria todos os produtos que eu poderia manter, por exemplo, em estoque baixo? Não. Eu sei que nesse momento, uma demanda que será bastante crescente será o quê? O ramo de alimentos, o ramo de medicamentos, mas isso não significa, com o passar dos dias, a situação, por exemplo, melhore para todos os lojistas, para todos os empresários, certo? Para todas aquelas pessoas, por exemplo, que têm o seu empreendimento. Tudo vai passar, certo? Esses problemas é momentâneo. Mas eu posso pensar como eu poderia atuar nos dias de hoje e ganhar dinheiro. O quarto, ela diz, adaptar-se. Em momentos difíceis, como o que está sendo vivido pelo coronavírus, só sobrevive quem consegue se adaptar. Isso, ao longo da história, realmente só consegue sobreviver quem consegue se adaptar, certo? Ao mercado atual, certo? À demanda atual, para poder oferecer a oferta e isso tem um equilíbrio entre oferta e demanda. Eu não posso ter demanda demais, também não posso ter oferta demais, assim também como eu não posso ter demanda de mais ou de menos. Tem que ficar tudo em equilíbrio ali para fazer com que essa economia ela funcione e funcione bem. Mas assim, é com essa, né, mentalidade que as crises devem ser ultrapassadas, sem pressa, superando cada um dos obstáculos. Ainda continua assim, consultar um especialista em gerenciamento contábil, ela está fazendo a propaganda dela, lógico, certo? Proporciona grande diferencial. Então, se você observar essa contabilista aí, mesmo nessa época de crise, ela está trazendo, por exemplo, um panorama e está oferecendo um serviço. Então, significa que ela não vai morrer nessa crise. Então, temos que pensar, temos que raciocinar o que fazer nos dias de hoje, se eu sei, por exemplo, que a maioria das pessoas estão em casa, mas mesmo assim, que tipo de oferta, de produto, que tipo de alguma coisa, por exemplo, eu poderia ofertar, certo? Oferecer para que essas pessoas tivessem a sua escassez, a sua necessidade suprida. O quinto, ela diz, permitir se, no caso, se retroceder. Se durante a crise o negócio, no caso, entrar em baixa, tudo bem, isso é permitido, faz parte. Ter a opção em mente de retroceder é libertador, porque às vezes temos esse um pouquinho de retrocesso para corrigir, certo? E poder avançar. E ela continue, aceitar que demandas podem encolher na sequência e logo em sequência, no caso, aumentar de novo. Alguém quer falar? Então, ela está dizendo o seguinte, que aceitar as demandas que a demanda pode encolher, mas também que a mesma pode dar sequência, quer dizer, seguir o seu fluxo normal logo após. Serão vividos, no caso, um período de escassez. E o que é escassez? Todos nós passamos por escassez, é aquela necessidade que precisa ser o quê? Suprida.
Tem pessoas em muitos locais do Brasil que formaram grupos de pessoas para atender às necessidades do pessoal que está confinado em casa. Então, eles chegam para aquelas pessoas, oferecem um catálogo e dá disposição em fazer, por exemplo, compras. Esse serviço vai custar o quê? X. E, através disso, começa a se divulgar. Nós sabemos, por exemplo, que muitas pessoas que têm problemas de saúde hoje, que está na zona de risco hoje com esse coronavírus, ele precisa de pessoas para poder fazer suas compras, certo? E suprir as suas necessidades. Então, já está criando no Brasil alguns grupos para aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro e não ficar apenas em casa, certo? Ou reclamando de uma economia se ela está boa ou ruim. Serão vividos, no caso, um período de escassez. E nesse período de escassez aqui, é justamente porque não tem a oferta, certo? Ali, tão quanto existia antes. Mas podemos fazer essa oferta chegar até essas pessoas também no dia de hoje. Haverá uma redução, no caso, drástica do volume no caso de negócio. Isso aqui é uma previsão dela, eu não sei, certo? Cada economia, cada país, por exemplo, está reagindo de uma forma. Se nós observarmos, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, ele está liberando 2 trilhões, certo, de dólares para salvar a sua economia. Assim também, como o nosso governo brasileiro, certo? Para quem gosta ou não, ele tem que se movimentar de certa forma para liberar dinheiro, para ser aquela mão amiga para salvar o emprego de muitas pessoas, fazendo com que algumas empresas tenham esse socorro, para ter fôlego de resistir tudo isso, e quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, volte à rotina novamente e o país volte a crescer assim como deve ser. Agora, o que não pode é o seguinte, existir uma briga política no país, impedindo, no caso, que a economia seja atuante, volte a crescer. Quando fica essas discussões, por exemplo, entre Congresso, entre governo, certo? Ou entre os 3 poderes, isso não pode existir. Tem que sentar todos, e todos juntos, certo? Encontrar meios para salvar a economia e fazer com que essa economia volte a crescer e volte a atingir patamares como atingiu em algumas épocas da nossa história, fazendo com que esse país volte a crescer novamente e a prosperidade alcance as pessoas que, no momento, estão precisando delas. Aí diz assim, incentivos governamentais, redução de impostos, sim, isso é necessário, para que a economia volte a ter fôlego. E diz assim, auxílio e injeção de milhares de dólares. Isso aqui ela está falando em relação aos Estados Unidos, porque ela é consultora lá nos Estados Unidos. Ela presta serviço lá e é uma pessoa, por exemplo, que tem essa Carol, ela faz bastante sucesso lá nos Estados Unidos. E uma das fotografias essa é a história de sucesso nos Estados Unidos. E é justamente no caso da Carol, que ela é formada em contábeis. Aí diz assim, essa a grandeza, por exemplo, dos Estados Unidos, certo? Porque se você olha, no momento, o país, por exemplo, sabe que está passando por um problema, teve um outro problema em 2008 também, e está sendo injetado mais dinheiro hoje. Por que essa injeção de dinheiro, certo? Entrando na economia de 2 trilhões de dólares? Para salvar a economia e fazer com que o país tenha condições de crescer cada vez mais. Agora, esse 2 trilhões, ele também está voltado para barrar a dispersão desse coronavírus lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, como eu falei antes, os governantes, os 3 poderes, precisam sentar para tomar decisões e decisões que venham alavancar novamente a nossa economia. A discussão hoje, a briga entre partidos, isso não deve existir. Até mesmo porque estamos longe da política presidencial. Ainda falta um bom tempo ainda. E vamos entrar no caso de prefeito. Mas até os prefeitos, por exemplo, eles têm que liberar recursos. Então, se, por exemplo, a prefeitura de uma determinada cidade libera recurso, o governo do estado libera recurso, os empresários liberam recurso,
o presidente lá, através dos três poderes, começam também em conjunto, liberar recursos. E o presidente aprova, aí sim, meu filho, teremos condição de fazer com que essa economia venha reagir, porque passa credibilidade, é todo mundo junto ali, uma só equipe, em prol do desenvolvimento dessa nação. Ela também diz assim que deixa eu ver uma parte aqui, certo? Bem interessante, só um momentinho aqui. Só tem uma parte aqui que ela diz que o prefeito lá liberou recursos, fazendo com que o prefeito de Nova York, no caso, veio a liberar recursos, certo? Dando a sua contribuição para salvar a economia. Isso é necessário. Não ficar, por exemplo, dando trela só ao pessimismo que rola hoje. Se você olhar essa reportagem do BBC, da BBC News, ele diz assim: coronavírus, o que as grandes economias do mundo estão fazendo para evitar a falência e a falta de dinheiro. Se nós olharmos para a imprensa brasileira, não toda, mas, por exemplo, em alguma parte, às vezes até o título da reportagem é de pessimismo. Mas, se você vai fazer uma reportagem, tem que ser uma reportagem neutra, tanto trazendo os problemas, como também buscando trazer as soluções. Quando é feito isso, ajuda, certo? E não prejudica, como, por exemplo, ocorre no país, onde todos nós, independentemente de quem sejamos, precisamos estar unidos, certo? Nesse momento. Eu não vou ficar criticando ao governo do passado ou do presente. Não. Quem está governando tem que encontrar uma solução e fazer com que esse país venha caminhar cada vez mais. Nós temos uma economia hoje que ela é mista, e quando eu digo que o governo tem que atuar, é porque tanto a empresa, quando ela é mista, tanto a empresa quanto o governo tem que ter a sua parte de atuação. E muitas das vezes o governo tem que dar a sua mão amiga, certo? Como é dito aí por vários escritores, onde o governo começa ou reduzir impostos ou fazer com que essas empresas, por exemplo, recebam incentivos para que a economia volte a crescer. Se olhar só os problemas, não teremos soluções. Hoje, o que é importante, certo, é você, por exemplo, jamais pensar em retroceder, certo? Obstáculo se supera, certo? Todo mundo está vivo, só não podemos superar quando morremos, mas enquanto temos fôlego, podemos lutar, podemos buscar para encontrar soluções e fazer com que essas soluções sejam promissoras, não apenas para mim, onde eu posso desenvolver, por exemplo, o meu empreendimento, fazendo com que eu não venha explorar a população, como está sendo feito hoje em relação ao preço de álcool, porque o preço de álcool hoje tem algumas localidades que é tão caro, não fazendo propaganda, mas se pegar um pote desse daqui de 500 ml, vai custar em torno, em alguns locais do país estão cobrando em torno de R$ 80. Isso é um absurdo, isso não pode existir. Antes, o preço variava entre 8, 12, 15 reais. Então, por que essa exploração toda? É porque tem demanda de mais, oferta de menos. E isso faz com que os preços venham a subir. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Professor, Oi? vê só. Eu estava discutindo com algumas pessoas no grupo sobre essa questão de oferta e demanda. Certo. Aí afirmaram que era o certo a se fazer. Tipo, álcool em gel bem mais caro, que era o certo a se fazer. Cobrar um valor absurdo porque a demanda era muito grande. Em questão a isso, é realmente bom ou ruim? Olha, esse pensamento nós não precisamos ter, certo? Porque é o seguinte, se você observar, o preço de produção do álcool hoje não é caro. Você mistura praticamente, são 3, 4 produtos que se utiliza e você obtém por 500 ml, quando vai produzir, lógico que você vai produzir em grande quantidade. Estou falando isso aqui com relação, digamos que esse produto que eu comprei. Se eu vou pegar esse produto aqui, aí digamos que alguém está me vendendo a R$ 100, certo? Ou a R$ 50, ou R$ 20, como algumas farmácias, por exemplo, estão vendendo. Isso não deve ocorrer.
porque o preço de produção dele não é alto. O governo, por exemplo, ele não está taxando esse produto. Então, por que encarecer? Isso aqui não seria necessário. É uma exploração que, muitas das vezes, isso aí, hoje pode estar beneficiando algumas pessoas, mas essas pessoas futuramente podem ficar manchadas no mercado, porque, de repente, alguém resolve produzir aí através de um grande laboratório. Pronto, eu vou dar continuidade, como ficará gravado, certo? Então não terá problema, por exemplo, para quem vai assistir logo em seguida. Certo? Então ele está comentando essa parte dos fatores da economia, certo? Fatores de produção, por exemplo, eu tenho terra, tenho trabalho e capital. Tudo isso aí é um dos fatores, certo? Que contribui para o desenvolvimento da nossa economia. Quando ele diz assim, são os recursos ou elementos básicos utilizados na produção de bens e serviços. Terra, ou recursos naturais, em sentido amplo, solo, por exemplo, cultivado, aí você pega aquela parte de mineral, água, madeira e etc. Então, tudo isso é transformado realmente em bens. Trabalho, é o que eu faço, por exemplo, estou fazendo aqui. Estou trabalhando, estou funcionando aqui como família, trabalhando, prestando serviço a uma empresa, aquela empresa irá me pagar, em seguida, quando receber dinheiro, eu irei fazer minhas compras, digamos que eu faço minhas compras em uma loja qualquer, ou um shopping, ou um supermercado, e aquele supermercado depois vai pegar aquele dinheiro que eu passei para o mês, certo? E vai comprar novas mercadorias para substituir as que foram vendidas. E assim começa aquele ciclo de economia. E capital, certo? Também faz parte desses dos fatores de produção. Essa outra parte aqui, quando ele diz assim, agentes econômicos, certo? Se você observa aí, com relação a essa parte dos agentes econômicos, diz assim, os agentes econômicos são pessoas de natureza física ou jurídica, que através das suas ações contribuem para o funcionamento do sistema econômico. Empresas, agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços. As famílias, que somos nós que trabalhamos, são os agentes responsáveis pelo consumo dos bens. Por quê? Trabalhamos, certo? Para uma certa empresa, uma determinada empresa, recebemos o dinheiro no final do mês e quando recebermos esse dinheiro no final do mês, começamos a fazer compras para girar justamente essa parte da economia. E governo, organizações que atuam sob o controle do Estado. Alguém poderia baixar aí só o som do celular, por gentileza? Só para a gente prosseguir. Governo, organizações que atuam sob o controle do Estado, certo? Isso aqui é geral. De um ponto de vista global, a sociedade de cada país está organizada para desenvolver, no caso, as atividades econômicas de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços de uma forma que chamamos de sistema econômico. Nessa época de crise aqui, que é mundial, todos os países estão dando a sua contribuição para sair, por exemplo, desse problema existente hoje. Okay? Então, todos têm que pensar. Certo? O pessoal hoje, por exemplo, não pode assimilar com relação aos crescimentos porque a Itália está tendo problema. Não, cada país tem que ser responsável pelo seu próprio sistema, certo? Para que não fique só de olho, por exemplo, no sistema do outro, tendo problema para se desenvolver no próprio país. Não é hora de ficar só reclamando, é hora de buscar, por exemplo, soluções. Então, quando ele diz assim, de um ponto de vista global, a sociedade de cada país está organizada, quer dizer, deve estar organizada para desenvolver atividades econômicas de produção, circulação, porque não adianta só eu produzir, isso precisa circular, também precisa a distribuição e o consumo desses bens. Essa semana, tem até uns áudios aí correndo o Brasil, e também teve uma reportagem abordando sobre isso, onde os caminhoneiros estavam tendo dificuldade para circular com as cargas hoje no país. Por quê? As pessoas não estavam vendendo alimentos, eles chegavam em um determinado restaurante de estrada e as pessoas, por exemplo, não queriam atender, porque tinham medo que o mês poderia passar o vírus
para aquela outra pessoa que estaria atendendo. Gente, isso é ignorância. O que é que você poderia? Então, tenha meios, por exemplo, de atender essas pessoas. Eu poderia, por exemplo, divulgar, por exemplo, o meio de comunicação. O caminhoneiro, no caso, ele já poderia ligar, certo, para aquele restaurante e já solicitar o que ele queria. Então, passava e pegaria. Ele não está, muitas das vezes, o caminhoneiro não está preocupado se vai sentar numa cadeira de um restaurante. Muitas vezes ele come até na própria cabine do seu caminhão. Então, hoje, por exemplo, não precisamos fazer do que está ocorrendo hoje no Brasil, certo? Um motivo para se afastar das pessoas com relação, o que eu não posso é pegar nas pessoas, é estar tocando nas pessoas, mas conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, fazer com que eu crie métodos para que essa economia ela se movimente, isso aí eu posso fazer. Então, além da produção, eu preciso de pessoas para produzir, e ainda tem pessoas produzindo, e vai continuar produzindo, eu preciso que tenha circulação. E para, por exemplo, ter essa circulação, é necessário que essas pessoas tenham a permissão de se deslocar, ser bem tratada, para que, por exemplo, ocorra distribuição em supermercados, no varejo em geral. E o consumo, você observa aí, ó, produção, circulação, distribuição e consumo. Aqui, ó, produção, certo? Circulação, distribuição e consumo de quê? De bens e serviços de uma forma que chamamos de sistema econômico, movimentando, certo, toda uma cadeia, porque desde a produção, certo, o que é que ocorre ali? Para existir um produtor, ele, por exemplo, investiu em maquinário, ele investiu, por exemplo, em tecnologia, certo, para fazer um produto cada vez melhor. Aí precisava o quê? Circular. Antigamente existia, antigamente, como se eu fosse muito avançado na idade, mas, por exemplo, tempos atrás existia trens, por exemplo, que podia trafegar quase todo o território brasileiro. Hoje a malha viária do país já não funciona tão quanto como deveria, certo? Então é necessário, por exemplo, a existência desses caminhoneiros para transportar todos esses produtos, certo? Para chegar à distribuidora, para que venha chegar, por exemplo, aos consumidores. Quando chega aos consumidores, as pessoas vão ao supermercado, hoje, no caso, de forma meio precária, se tem 5 pessoas numa casa, então um sai para fazer as suas compras, se protegendo. Mas, como eu falei antes, tem pessoas que hoje, praticamente são 2 pessoas, são 2 idosos, e ele precisa de atenção. Então, se existir um serviço hoje, certo, que facilita esses produtos chegar na casa desse pessoal, com certeza vai ganhar dinheiro, porque existe o quê? Demanda, e você precisa estar com oferta para entregar a essas pessoas. Pronto, essa parte aqui, se você observar esse gráfico, ele é muito interessante, certo? É como funciona no país, ele diz assim, o fluxo circular da atividade econômica. Nós iremos encontrar esse fluxo circular de vários nomes, certo? Mas se você entender aqui, ó, hoje existe o quê? Famílias e existe o quê? Empresas, certo? Onde a família irá prestar um serviço, esse serviço, no caso, é um mercado de fatores de produção, chega na empresa, a empresa vai me devolver em forma de salário, esse salário chega até a família vai até um supermercado, por exemplo, vai fazer as suas compras, pega esses bens de volta, certo? E o que ocorre? Essa empresa aqui, que pode ser supermercado, pode ser lojas, ele vai fazer as suas compras na empresa e a empresa vai devolver o que? Os bens e serviços. Então, temos aí 2 ciclos que funcionam muito bem, que é o ciclo real, certo? Para fazer com que essa economia ela venha se movimentar, certo? E para hoje funcionar, tem que existir empresa, tem que existir famílias trabalhando e tem que existir aquela mão amiga, tem que existir um governo atuante. Quando eu digo governo, não estou jogando a culpa apenas sobre o presidente, não. Eu estou dizendo que governo é tudo. É prefeito, é governadores, é os 3 poderes, todo mundo trabalhando junto para fazer com que essa economia venha se desenvolver. Se todos fizerem a sua parte, se todos derem a sua contribuição, esse ciclo aí vai girar. As empresas não irão, por exemplo, sofrer tanto quanto, por exemplo, ela poderá sofrer se não tiver a ajuda governamental dos nossos governantes, independentemente de quem seja. Okay? Então, tem esse ciclo aí,
ele tem que girar constantemente. Outra parte aqui, nessa parte dos slides, ainda com relação ao fluxo circular, ele diz assim, fazem parte de uma economia de mercado dois tipos de agência econômica, aí como falei, e nós observamos no slide anterior, famílias e quê? Empresas. Ela é composta ainda por dois tipos de mercado, o mercado de bens de consumo e serviço e o mercado de fatores de produção ou recursos produtivos, que é quando, por exemplo, nós estamos trabalhando e prestando os nossos serviços às empresas. Então, as empresas começam a devolver, nos pagam o salário e assim nós começamos a ter o nosso consumo, movimentando a economia. Nessa outra aqui ele diz, esse tipo de organização econômica é típica dos países socialistas, em que, no caso, prevalece a propriedade estatal dos meios de produção. Isso aqui já é um outro caso, em relação a essa parte de estatais. Estatais é onde encontramos, por exemplo, Venezuela tem as suas estatais hoje que fica totalmente na mão do governo. Então, essa parte aqui não faz parte, por exemplo, daquela economia mista. É uma estatal que é o governo, por exemplo, que dita tudo que deve ocorrer, certos preços, o quanto deve ser produzido. Mas o governo, por exemplo, ele não pode interferir tanto na indústria. A indústria tem que ter a sua liberdade para se movimentar, gerando, por exemplo, seus meios de se locomover. Mas, em alguns casos, como essa situação que nós estamos vivendo, aí sim precisa da mão ativa, da mão atuante do governo para essa economia girar e girar de forma crescente. Aí ele faz, nesse tipo de questões, o que, como e para quem produzir também faz parte de todo o conceito relacionado à economia. O que produzir, certo? O que o pessoal consumiria hoje? Nesse momento de crise, qual seria a necessidade maior das pessoas? Eu estou falando, por exemplo, em relação a apenas medicamento. Não, todos nós, por exemplo, mantemos a nossa necessidade. Ok? Então, nos sistemas de economia mista, uma parte, no caso dos meios de produção, pertence ao Estado, a empresas públicas, por exemplo, e outras partes pertencem ao setor privado, que são, lógico, as empresas privadas, certo? E ambos fazem girar a nossa economia. Na realidade, as organizações econômicas descritas anteriormente, economia de mercado e economia planejada central, certo? Nunca existem em sua forma mais pura. Hoje temos que trabalhar em relação a uma economia que seja mista. O que se observa nos diversos países é uma mescla desses dois sistemas que, ora, se aproxima de um tipo de organização, ora do outro, conforme o grau de participação do Estado na economia. Então, sempre tem que ter o Estado atuante, mas não quanto fosse no exemplo das estatais. As estatais vai existir praticamente, já tivemos grandes estatais, muitas foram leiloadas para fazer com que houvesse um ciclo maior de investidores no país. Muitas empresas nossas foram vendidas, certo? Vendidas para empresários de outros países, que hoje comandam essas grandes empresas, certo? Fazendo com que ocorra a circulação de recursos no nosso país. Nilson, o país tem reservas econômicas? Temos reservas econômicas, certo? E essas reservas econômicas são para ser utilizadas justamente nessa época onde estamos passando por esse problema todo em relação ao coronavírus. Voltando um pouco da economia mista, ele diz assim, neste tipo de sistema, cabe ao Estado a orientação e controle de muitos aspectos econômicos. Para tanto, ele se utiliza das empresas públicas e outras instrumentais, tais como a legislação, a tributação e o orçamento governamental e etc. Quer dizer, é o governo atuando, certo, para fazer com que ocorra todo esse desenvolvimento na economia mista. Em um sistema de economia mista em que existem propriedades privadas nos meios de produção, o Estado não pode determinar ao empresário o que produzir, como eu falei anteriormente.
não pode se meter demais, não pode, por exemplo, ser um exemplo de governo ditador, onde ele manda, tem que produzir essa quantidade, tem que oferecer um percentual de oferta, porque tem aquele percentual, por exemplo, de demanda. E quando ocorre isso? Se olharmos um pouquinho atrás, quando teve uma interferência do governo além da conta, mas foi temporariamente, foi quando teve aquele congelamento, por exemplo, de preços. Então, o governo ali atuou, mas foi de uma forma que foi com curta duração, apenas para tentar equilibrar a economia, evitando, por exemplo, um pico muito elevado na inflação. Continuando, ele diz: o Estado não pode, por exemplo, determinar a um agricultor que plante arroz em vez de milho, ou que a indústria que produza tecido em vez, por exemplo, de calçados. Quando eu digo assim, não, tem que produzir calçados, aí eu tenho que pensar, e vai existir pessoas para consumir os calçados? O que eu venderia mais, calçados ou camisa? O que eu venderia mais hoje, vestimentas masculinas ou vestimentas femininas? Mas a indústria também tem que ficar de olho nas pessoas que são o quê? Consumidores. E eu acho que você lembra de um exemplo que eu citei em sala de aula, onde eu disse que teve uma época que, há uns 2 anos atrás, que passamos 4 anos, os homens passaram 4 anos usando camisas listradas. Então, se eu chegava, por exemplo, em uma loja, só encontrava camisas listradas. Já as mulheres, não. Tinha uma diversidade, por exemplo, que poderiam saciar certas suas necessidades. Já o homem mudava apenas a cor, mas só camisa de listra. E isso não é bom, porque torna-se o quê? Cansativo. Então, vem o quê? A criação de novos produtos. Hoje deve existir um olhar sobre as pessoas, sobre os consumidores, saber onde eu atuar para chegar nessa demanda. Não adianta, por exemplo, produzir um produto que não será consumido. Okay? Então, hoje, temos que pensar um pouco, temos que raciocinar um pouco para encontrar soluções, para não ficar, por exemplo, apenas reclamando das situações que existem. O Estado pode, por exemplo, através de tributações, sinalizar aos poderes aquilo que deve ser o que produzido. É um caso de isenção, por exemplo, ou mesmo uma redução dos impostos em alguns setores. Hoje, se você observa, hoje tudo que consumimos, se os impostos não fossem tão elevados, não fossem tão altos hoje, como existe no Brasil, com relação a outros países, onde, por exemplo, se chegarmos na Argentina, praticamente encontramos um produto que é 40%, 50%, até 60% mais barato do que no país. E muitas das vezes é produzido aqui. Mas é tantas taxas, é tantos impostos, que isso poderia ser revisto. O pessoal que hoje comanda a economia deveria pensar em uma forma de não sobrecarregar tanto, não castigar tanto os empresários, para que, por exemplo, família, empresa, pudesse agir junto, de forma que viesse a girar essa economia, porque teve a mão do governante, independentemente de quem seja, contribuindo, por exemplo, na isenção de impostos ou diminuindo impostos, certo? Para fazer, ou dando incentivos para fazer com que essas empresas continuem produzindo e mesmo em épocas de crise ela venha, por exemplo, ter um socorro para que não venha a quebrar. Mas, assim, é o caso da isenção de impostos, certo? Como já vimos, de indústrias automobilísticas, por exemplo, e a concessão de incentivos fiscais em outros. Então, é só complementando, por exemplo, o que eu falei, onde o governo, por exemplo, tem que ter esse controle de atuação. O mercado é um ambiente social ou virtual. Quer dizer, o mercado é um ambiente social, aí hoje muito atual, hoje, onde tem essa parte de virtual. Tem muitos pequenos empresários que hoje ele se recua e não quer trabalhar com as redes sociais. Eu não posso, eu tenho um receio de trabalhar hoje, divulgar meus produtos. Eu estou muito limitado ao passado, só sei trabalhar se uma pessoa chegar na porta da minha loja para comprar. Isso tem que ser pensado. Se você observa hoje, mesmo as grandes lojas no nosso país hoje fechadas, mas existe, por exemplo, aplicativos que facilitam com que essas pessoas tenham acesso a vários produtos. E esses produtos são entregues hoje na sua própria residência. Tem uma grande loja aí no país, não vou fazer propaganda para ela, que ela não está me pagando,
mas ela diz que é frete grátis. Então, você entra no aplicativo da loja, escolhe o produto e gratuitamente, no caso, essa loja entrega em qualquer local do país. Por que eles chegaram a esse nível hoje? Porque praticamente em todas as cidades tem uma representação dessa loja. Então, é uma das formas. Então, se as grandes lojas, os grandes empresários hoje, tanto usam o ambiente social quanto o virtual, porque o pequeno empresário hoje não pode utilizar? Restaurantes, por exemplo, hoje está utilizando bastante aplicativo. Ah, Nilson, mas teve uma redução da quantidade de pessoas que estão acessando esse empreendimento em torno de 30%. Então, por que não fazer um marketing em cima disso, chegar no maior número de pessoas e recuperar esses 30% de perdas? Certo? Então, é época de raciocinar. E as pessoas que estão trabalhando no restaurante permanecem com seus empregos e não terá demissões. O empresário precisa raciocinar e não esperar apenas que o governo venha a atuar. O governo precisa atuar, mas o empresário também ele precisa se mover buscando soluções para desenvolver o seu empreendimento. Quando ele diz assim, o mercado é um ambiente social ou virtual para quê? Para a realização de troca de bens e serviços, saciando o quê? Necessidades, é aquele problema da escassez que nunca é suprida. Também se pode entender como sendo a instituição ou organização mediante a qual os que ofertam, no caso, vendedores, e os que demandam, no caso, compradores, no nosso caso, somos demandantes, estabeleçam uma relação comercial com o fim de realizar uma transição, acordo ou troca de mercadorias ou troca, por exemplo, comerciais entre si. Quando ele diz troca comerciais, eu estou passando o meu dinheiro como demandante, ele está passando o produto como ofertante. É o exemplo aqui, por exemplo, desse álcool. Eu precisei do álcool, passei o dinheiro para o farmacêutico lá, ele me passou o produto e ficou com o meu dinheiro lá. Então, um supriu a necessidade do outro. Ainda bem que quem me vendeu esse álcool aqui, certo? Ele vendeu em um preço justo. Não colocou, por exemplo, a faca na minha garganta lá para me explorar. O mercado, no caso, aparece a partir do momento em que se une grupos de vendedores e de compradores, o que permite que se articulem um mecanismo de oferta e o quê? Procura, oferta e o quê? Demanda. Eu tenho uma oferta que é sempre crescente, eu tenho uma demanda que, no caso, ela pode ser decrescente em alguns momentos, mas ela vai funcionar mais ou menos como um X. E o necessário é que ela esteja em equilíbrio justamente onde cruza esse X, que significa uma economia, demanda e oferta de forma equilibrada. Tanto a oferta quanto a demanda fazem parte de um modelo econômico criado para aplicar como os preços são determinados em um determinado mercado. Observe que os preços determinam quais famílias ou regiões serão beneficiadas com determinados produtos e serviços e quais empresas, no caso, receberão determinados recursos. Muitas das vezes o governo, quando ele vai atuar nessa mão amiga que eu acabei citando, ele procura uma empresa que ela tenha, por exemplo, digamos, um produtor que ele abranja, por exemplo, o maior número de compradores que serão revendedores, proporcionando um desenvolvimento de toda uma cadeia ali de circulação, certo? Para suprir carências ou necessidades ali em relação à venda e compra de produtos ou demandas e ofertas, certo? Ou ofertas e demandas. Oferta por empresário, demandante somos nós que somos consumidores. Circulando assim, sempre a economia, sem manter a mesma estática. A quantidade demandada de um bem ou serviço diminui quando o preço aumenta. Okay? A quantidade demandada de um bem ou serviço diminui quando o preço aumenta. E aumenta, no caso, quando o preço diminui. Assim, a quantidade demandada é negativamente... assim, a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço
como pode ser observado, por exemplo, nesse gráfico a seguir. Se você olha aqui, e eu queria chamar a atenção para vocês do que ocorre muitas das vezes quando as pessoas utilizam marketing para atrair demandantes. Aí, digamos que eu coloque, eu sou um dono de um grande supermercado ou um grande varejista, e no supermercado eu coloco 5 produtos em promoções. Só que quem vai àquele supermercado não vai comprar apenas os 5 produtos. Então, eu usei marketing, certo? Para atrair o quê? Pessoas. Então, marketing é um dos fatores para fazer com que as vendas elas venham a decolar em um momento de crise, certo? Fazendo com que as pessoas acreditem que está sendo oferecido o produto, que ele encontre aquele produto e que aquele produto, por exemplo, é acessível. Então, os empresários colocam, digamos que 4 produtos no supermercado, a pessoa entra com o carrinho lá para pegar os 5 produtos, de repente começa a olhar uma prateleira, olha uma outra prateleira, certo? E de repente acaba levando mais de 4 produtos e muitas das vezes até o seu carrinho cheio. 4 produtos em promoções através do marketing, e ele atraiu, por exemplo, os consumidores que lotaram seus carrinhos, certo? E saíram do supermercado pagando bem mais por consumir um produto onde foi utilizado o marketing. Já nesse caso, em relação à demanda, as pessoas são demandantes, têm necessidades, certo? Então, por isso que ele vai atrás. Mas também não significa que o demandante sempre vai comprar aquilo que se encontra à venda em um determinado local. Exemplo, você pode ir a uma feira para comprar, por exemplo, feijão carioquinha. Aí você chega na feira, começa a andar e você encontrou um produto bem mais barato. Aí você acabou levando aquele outro produto. Então, tivemos o quê? Um tipo de bens substituto, onde você, por exemplo, acabou economizando. Então, hoje, em época de crise, nós precisamos, por exemplo, não comprar o mais caro, mas comprar aquilo que seja acessível para fazer com que você tenha uma reserva para ser utilizada essa reserva posteriormente. Se você olhar esse gráfico 1 aqui, digamos que eu esteja vendendo sorvete. Então, eu tenho R$3 lá no início, R$3. Estou rico? Então, estou com R$3 aqui. De início, por que eu tenho R$3? Porque eu não comprei nenhum sorvete, 0 sorvete. Então, por isso que eu tenho o quê? R$3. No momento que eu comprei um sorvete, 2 sorvetes aqui, então, gastei o quê? 50 centavos. Comprei 2 sorvetes, olha como a pichincha, comprei 2 sorvetes, vai regredindo, À medida que eu vou buscando um produto, eu vou gastando, por exemplo, dinheiro. De repente, eu estou buscando o quê? 4 sorvetes. Então, já gastei mais 50 centavos. Então, ao longo aí, eu já gastei quanto? Mais 2 sorvetes, no caso. Comprei 4 sorvetes. À medida que eu vou comprando sorvete, vai chegar um ponto que eu tenho muitos sorvetes ali, certo? Mas também não terei mais dinheiro algum. Comprei 12 sorvetes aqui, gastei todo o meu dinheiro, certo? Então, isso aí é o que funciona uma curva de demanda, por isso que ela está funcionando aí como se fosse decrescente. Em relação às mudanças das curvas de demanda, que você pode observar nesse outro gráfico 2 aqui, se você reduz a quantidade que você comprou, lógico, vai ter um preço, vai ou economizar o seu dinheiro, de forma que você mantém um pouco, economizou dinheiro, obteve menos produtos. E isso vai funcionar, por exemplo, em todas as áreas. Em relação às variáveis aqui, ele diz assim, as variáveis que podem afetar o deslocamento da curva de demanda. Aí tem renda, lógico. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Se eu tenho pouco dinheiro, eu compro pouco. Se eu tenho muito dinheiro, eu comprarei, por exemplo, muitas coisas. Riqueza, certo? É a mesma coisa, certo? Em relação aí, fatores climáticos e sazonais. O que seria isso, por exemplo, fatores climáticos? Eu planto soja, certo? Digamos que eu sou um grande empresário no Rio Grande do Sul, estou produzindo soja. De repente vem uma geada e queima toda a minha soja. Então, aí eu tive prejuízo. Então, o fator climático aí pode interferir, certo? Seria aquela mesma coisa de uma pessoa que tem uma loja, um supermercado em uma rua baixa, de repente dá uma chuva muito forte, a água vai correr pelaquela rua baixa, transborda tudo e a pessoa acaba perdendo
praticamente tudo que tinha naquele estabelecimento. O que ocorreu, por exemplo, recentemente, lá em São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde muitas pessoas perderam algumas oleaginosas vendendo em alguns supermercados ali, ou produtos vendidos no supermercado, certo? Justamente porque estava em um local onde esse fator climático, no caso, ele interferiu. Propaganda, aí vem aquela parte, eu estou em promoção no meu supermercado de lata de leite, por exemplo, de iogurte de uma determinada marca aí, que antes custava R$ 3 e agora está custando R$ 2,50. Certo? Então, e quando começa os carros de som divulgar isso, ou aquelas placas ao lado do supermercado, ele está utilizando o quê? Propaganda. Mas só que a propaganda hoje, ela é digital, certo? Muitas das vezes você pode fazer a propaganda da sua empresa através do seu celular, ou através do WhatsApp, ou através de Facebook, ou mesmo através do Instagram. Outra, preferência do consumidor, certo? Perfeito. Porque, por exemplo, a preferência do consumidor deve ser ouvida. Então, eu chego, por exemplo, na minha rua, se você for fazer uma pesquisa, depois de passar toda essa onda e você sair de casa, após essa época de quarentena, você fizer pesquisa com as pessoas, por exemplo, da sua rua, do seu prédio mesmo, pode ser feito até através da internet, onde você poderia perguntar às pessoas o que eles estariam precisando hoje, dariam os 10 itens, e naqueles 10 itens o que o pessoal mais consumiria, por exemplo. Então, isso é uma forma de analisar a preferência do consumidor. Muitas pesquisas são realizadas para conhecer o que aquelas pessoas consumiriam hoje. Agora, lembrando que a preferência de uma pessoa localizada é diferente de uma outra pessoa, digamos, eu estou em Caruaru. Eu sei que o comportamento das pessoas aqui, às vezes a preferência de consumo é uma. Se eu estiver na Grande Recife, a preferência de consumo do pessoal lá talvez seja outra. Então, essas preferências também são regionais. Eu tenho que analisar, por exemplo, de forma locais, para fazer com que tudo transcorra ali de forma que venha beneficiar, por exemplo, o meu empreendimento. Facilidade de crédito. Aí vem aquela parte onde, por exemplo, onde nós observamos isso. Teve épocas de crise aqui passadas, onde o governo federal, por exemplo, ele deu um incentivo para a linha branca, TV, fogões e etc. Então, o que é que ocorreu ali? Facilitou a forma de pagamento, digamos que as pessoas começaram a pagar em 10 prestações, 15 prestações, 20 prestações, por exemplo, aí facilitou com que as pessoas fossem às lojas buscar esse produto. Com isso, as lojas começaram a comprar mais dos fabricantes, girou a economia de certa forma, por causa justamente dessa facilidade de crédito, onde teve aquela mão amiga do governo facilitando com que a indústria ela se desenvolvesse.